Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre possibilidade de reforços. O Vasco fez proposta por um atacante do futebol paraguaio. Você vai ter informações aqui nesse vídeo. Jogador de 23 anos de idade. O Vasco também tem interesse no atacante equatoriano que está atuando no futebol português. Já teve passagem aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense. Vamos falar também sobre futsal. O Vasco venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. E vamos falar, é claro, sobre Campeonato Brasileiro. O Vasco que enfrenta o Grêmio no final de semana, depois de amanhã. Grêmio que tá mal das pernas também. Depois da vinheta a gente vai começar aqui o nosso vídeo. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Todos os dias aqui no canal Machão da Gama tem 2 vídeos para falar sobre o nosso gigante da colina. Então fique por dentro de tudo aqui no nosso canal. Deixa o like, se inscreva, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da FUT Fanatics parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela e tem o link aqui na descrição desse vídeo, produtos oficiais do Vasco, você compra na FUT Fanatics. Lembrando que a coleção nova que o Vasco lançou em parceria com a Prove já está disponível na FUT Fanatics e você recebe no conforto da sua casa, beleza? FUT Fanatics, parceira do canal Machão da Gama, e o nosso cupom Machão da Gama, te dá 7% de desconto em todo o site lá da FUT Fanatics. Bora começar falando de Campeonato Brasileiro, meus amigos. Tivemos ontem alguns jogos, né, da rodada 14 do Campeonato Brasileiro. E olha, o Vasco tá bem próximo agora da zona do rebaixamento. Ontem o Vitória, que tá ali na parte de baixo, conseguiu pontuar, empatou em 0-0 com o Botafogo. O Santos venceu o Flamengo por 1-0 na Vila Belmiro. O Mirassol empatou fora de casa com o Palmeiras 1-1. Corinthians venceu o Ceará por 1-0. Bragantino e São Paulo ficaram no 2-2. Com isso, nesse momento, a tabela de classificação, eu vou mostrar só a segunda parte da tabela, que é o que interessa a gente, infelizmente. Tem o Mirassol, 18 pontos, Grêmio, 16. O Santos ultrapassou o Vasco, foi para 14 pontos. Inter, 14º, 14 pontos. 15º, Vasco da Gama, 13 pontos. São Paulo, 16º, também 13 pontos. Na zona do rebaixamento, Vitória, que pontuou ontem, 12. Juventude, 11. Fortaleza, 10. Sport Recife, 3 pontinhos. O Vasco que não abre o olho, eu tenho falado aqui no canal direto. Tem que abrir o olho para o Campeonato Brasileiro. O Vasco foi priorizar a Copa Sul-Americana e só fez vexame. E agora, meu amigo, se não abrir o olho, vai se complicar ainda mais no Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo é decisivo, né, contra o Grêmio no sábado, 5h30 em São Januário. O Vasco tem que vencer de toda forma, né? O momento está muito, muito complicado. O momento do Grêmio também não é nada legal, né? Não vem de uma sequência boa, não. Inclusive, ontem o Grêmio também foi derrotado e se complicou muito na Copa Sul-Americana. Enfrentou o Alianza Lima do Peru e foi derrotado por 2-0, né? Um amasso do Alianza Lima para cima do Grêmio. São 2 times que estão em situações complicadíssimas na tabela. Enfim, mas a gente segue acompanhando, segue torcendo. E, se Deus quiser, o Vasco vai fazer uma boa partida no sábado e conseguir esses 3 pontinhos contra a equipe do Grêmio. Bom, vou falar rapidinho aqui sobre futsal antes de entrar nas 2 negociações aí que o Vasco tem para o ataque. O Vasco saiu na frente na decisão do Campeonato Carioca de Futsal. O Vasco venceu o Correias por 4-1 lá em Petrópolis no jogo de ida. Os gols vascaínos foram marcados por PK,
Raul Rocha, Carrico e Claudinho. A partida de volta vai acontecer no domingo, 11h30 da manhã, no ginásio de São Januário. Então o Vasco bem próximo aí de ser campeão carioca de futsal. Venceu o primeiro jogo por 4-1. Jogo da volta agora em São Januário no próximo domingo. Parabéns aí aos atletas do futsal do Vasco da Gama, bem próximo de buscar esse título para o Gigante da Colina. Título é título, né? O Vasco está competindo, tem que ser campeão. No futebol, infelizmente, está longe disso acontecer. Mas parabéns aí ao pessoal do futsal. Bom, vamos falar agora aqui sobre proposta, tá? O Vasco fez proposta por um atacante paraguaio. A informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos é que o executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, fez uma proposta pela contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero, do Nacional do Paraguai. A ideia do Vasco é pagar cerca de $400 mil, com um passe fixado de 2,2 milhões de dólares. O atleta de 23 anos está sendo convocado frequentemente para a seleção do Paraguai. A diretoria está estudando tudo isso e inclusive a questão financeira, né? Caballero tem apenas 23 anos de idade e tem se destacado lá no futebol paraguaio, chamando a atenção do Vasco da Gama. O seu salário mensal giraria ali em torno dos $20 mil lá no futebol paraguaio, cerca de R$100 mil. O futebol paraguaio paga bem menos, né, que o futebol brasileiro. Então, isso não seria nenhum problema, o valor é muito acessível, inclusive, vindo para o Vasco, com certeza ganharia mais do que esse vencimento que ele tem lá no futebol paraguaio. A proposta do Vasco é considerada vantajosa, levando em conta o custo-benefício do jogador paraguaio, que chega com um valor acessível ali em termos de empréstimo e também de vencimentos mensais. Além disso, teria a possibilidade de uma compra futura, né, por $2,2 milhões, caso ele agradasse aqui no Vasco da Gama. Vamos aguardar, meus amigos. Eu confesso para vocês que não conheço o jogador, né? Gustavo Caballero, do Nacional do Paraguai. Não conheço. Mais uma contratação que o Vasco, de certa forma, vai usar a criatividade. Mas a gente pode cravar que é mais uma aposta, né? É mais uma vez o Vasco apostando, não é uma certeza. Enfim, não é um jogador que vai te dar certeza de retorno. É uma aposta. Bom, uma outra informação para a gente encerrar esse vídeo é que o Vasco foi buscar informações sobre o atacante equatoriano John Mercado, que hoje está no AVS Futebol SAD de Portugal. O jogador também tem 23 anos de idade e já foi convocado algumas vezes pela seleção do Equador. Ele teve passagem aqui no Brasil pelo Atlético Paranaense. O Vasco recebeu a informação do clube português que eles só têm interesse na venda dos direitos econômicos do atleta. O Vasco teria a intenção de trazer por empréstimo, como está tentando com o Gustavo Caballero. Então a situação ficou um pouco mais complicada, né, em relação ao John Mercado, que já conhece o futebol brasileiro, já jogou aqui no Atlético Paranaense. E aí, quero saber de você, essas duas possíveis contratações te empolga? Confesso que a mim não empolgam não. É isso, meus amigos, essa é a nossa situação e essa foi a nossa primeira edição de Giro de Notícias. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!